apostador Ciro Nogueira. Veja como ele faz apostas. Ele Rocha de Brasília. Vou falar da política nacional, afinal de contas nós estamos diante de um homem que é importantíssimo naquele grupo chamado de Centrão, que agora parece aproximar-se de Geraldo Alckmin, Délio Rocha. Zé Joel, só até aproveitar aqui e falar alguns acontecimentos que são previstos para hoje. O ex-governador Geraldo Alckmin deve se encontrar hoje com o empresário Josué Gomes, que é do PR. Existe a possibilidade de Josué Gomes ser o vice de Geraldo Alckmin. Alckmin queria que esse encontro fosse em São Paulo, mas o encontro, a pedido de Josué Gomes, deve acontecer em São Paulo. Estou sabendo também que os líderes do Centrão devem se encontrar na quarta-feira na casa do senador Ciro Nogueira, aqui em Brasília, com a participação do empresário Josué Gomes. O que existe, viu, Joel, o que se fala aqui em Brasília, é que Geraldo Alckmin, por orientação do Centrão, estava querendo trabalhar a imagem de que a candidatura dele é multipartidária, que não é a candidatura do PSDB nem de São Paulo, e que o senador Ciro Nogueira estaria aí à frente nesse esforço de mudar essa imagem do ex-governador Geraldo Alckmin para que ele fosse um candidato nacional, assim, não só um candidato que representa São Paulo e o Tucano. Eu queria saber, então, o que o senador Ciro Nogueira falaria sobre isso. Tem muita coisa, hein? E pior que tudo verdade. Olha, até para dar esclarecimento à população, eu comando o segundo maior partido desse país, tenho que ter responsabilidade de exprimir vontade da maioria. Desde que iniciou essa discussão, eu disse... Ciro Nogueira, nas eleições de 2018, comandava o segundo maior partido. Basicamente o mesmo cenário de hoje, né? Hoje, na verdade, a União, né? União Progressista, essa federação, se tornou o maior partido. Aqui ele trabalhava para viabilizar a candidatura do Alckmin. Agora ele trabalha para viabilizar a candidatura do Tarcísio. Não mudou nada, né? Vamos continuar. Que se o presidente Lula viesse a ser candidato, o senador Ciro e os progressistas do Piauí acompanhariam e votariam no presidente Lula e vamos manter isso até o final. Começou a discussão da questão nacional. Eu não tenho hoje como levar os progressistas a apoiar o presidente Lula. 90% do partido a nível nacional são contra ele, ao contrário do diretório do Piauí. Então, Vou voltar um pouquinho de novo. Escuta isso aqui, ó. o presidente Lula viesse a ser candidato, o segundo maior partido desse país, tenho que ter responsabilidade de exprimir vontade da maioria. Desde que iniciou essa discussão, eu disse que se o presidente Lula viesse a ser candidato, o senador Ciro e os progressistas do Piauí acompanhariam e votariam no presidente Lula e vamos manter isso até o final. Começou a discussão. Quantas vezes vocês já ouviram o Ciro Nogueira falar: eu sou Bolsonaro, não sou bolsonarista. Se o presidente Bolsonaro, que tanto eu estima, for candidato, eu estarei com ele. É o mesmo papo. É o mesmo discurso. Ele tá falando, né? Se o Lula for candidato, eu voto nele. Mas o Haddad, eu não tenho como prometer nada. Né? Se Bolsonaro for candidato, eu estou com ele. Mas se for o Eduardo Bolsonaro, eu não tenho como prometer nada. Gente, é o mesmo discurso. Não mudou nada. Na questão nacional, eu não tenho hoje como levar os progressistas a apoiar o presidente Lula. 90% do partido a nível nacional são contra ele, ao contrário do diretório do Piauí. Então começou a discussão entre apoiar Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Nós fizemos esse processo de escolha, eu defendi, que, até por conta da aproximação aqui do Estado, a minha paixão, minha loucura é o Estado do Piauí. Eu acredito que um presidente como Ciro Gomes faria mais pelo Piauí do que uma pessoa de São Paulo. Defendi mais, majoritariamente o partido optou por Geraldo Alckmin. Então nós devemos encaminhar para na quinta-feira anunciar o apoio a nível nacional. Eu tenho que exprimir a vontade da maioria. Tudo leva a crer que o indicado será mesmo o vice-governador, o filho do ex-vice-presidente José Alencar, que hoje é filiado ao PR. E a gente deve tentar sacramentar isso na próxima semana. Mas... Olha quem estava afiliado ao PL na época e que deveria ser o vice do Alckmin. Ele falou Josué Alencar. É o Josué Gomes. O sobrinho de consideração do Lula, que estava lá na Fiesp, que organizou a Cartinha da Democracia em 2022. O grande Josué Gomes, quem tanto fala. Ó, rapaz. O que é que mudou, gente? É esse grupo político que vai apostar em 2026? Que aposta é essa? O que é que eles querem reconstruir, né? Que o Crivella disse, não, o Tarcísio pode reconstruir. Reconstruir o quê? Isso? Esse cenário? Trazer o José Gomes para dentro da política? O que vocês querem reconstruir? O que é que vocês querem reconstruir? Eu acho que tem que implodir o que tá aí hoje. Liberando todos os estados, isso foi uma exigência que eu fiz dentro do meu partido, porque aqui no estado do Piauí, enquanto o presidente Lula for candidato, e vamos lutar para que ele seja, o diretório do Piauí, o senador Ciro, votará no presidente Lula. Esse é mesmo. O senador Ciro vai votar em Bolsonaro, mas Bolsonaro não vai ser candidato, né, Ciro? Aí você corta pra CNN. Uma análise até sóbria. Fiquei surpreso. Aí você colocou ali, ó. Nós queremos Bolsonaro livre e candidato à presidência. Então, antes de se estressar, tente olhar a análise com as lentes do Noronha da Arco Advice, que parece estar meio puto em repetir que 2 mais 2 são 4. Se Bolsonaro, mesmo que Ratinho Júnior saia candidato, mas ele não seja não apitado pelo Bolsonaro, na minha opinião, ele não vai ter chance. A gente tá falando da terceira via desde 2002. Não existe espaço. Então, o nome apoiado por Bolsonaro, ele vai estar no segundo turno, seja lá quem for. Mas a turma segue nessa insistência. Inclusive é por isso que o Centrão tá pressionando tanto o Bolsonaro. Sem o aval de Bolsonaro, bicho, não vai. Mas não vai.
falando da cabeça do brasileiro, falando da direita, o eleitorado nesse segmento cresceu bastante. E quando a gente olha para o campo da direita, desgastado ou não, o Bolsonaro, ele é o candidato que pode levar com ele um índice de rejeição alto, mas ele leva também, ele é capaz de catapultar um nome que ele indicar a patamares muito competitivos. Por que eu estou falando isso? Porque se o Bolsonaro, mesmo que o Ratinho Júnior saia candidato, mas ele não seja o nome apontado pelo Bolsonaro, na minha opinião, ele não vai ter chance. Essas duas lideranças, para mim, Lula é o nome que vai, ele sendo candidato ou não, é uma força eleitoral muito forte, e Bolsonaro também. Então, aquele nome que o Bolsonaro apontar, certamente estará no segundo turno. Não há, na minha opinião, espaço de terceira via, seja no campo da esquerda, do centro ou da direita, que não seja um nome apoiado pelo Bolsonaro e um nome apoiado pelo Lula, o próprio Lula. Então, a gente está falando, por exemplo, de terceira via desde 2002. A gente fala que aí surge Ciro Gomes, surge Garotinho, surge Marina Silva. Nenhum deles se viabilizou. O Lula, aconteça o que acontecer, o Lula não terá menos de 35%, por exemplo, dos votos. Aconteça o que acontecer, Bolsonaro não terá, o candidato apoiado por ele não terá menos de 30% dos votos. Com esses números, a gente vai ver a gente olha a terceira via de 2018, Geraldo Alckmin, menos de 5% dos votos. A gente olha Simone Tebet, candidata à terceira via em 2022, 4,5%, 4 ponto alguma coisa, menos de 5% dos votos. Então não existe espaço. Então o nome apoiado pelo Bolsonaro, ele vai estar no segundo turno, seja lá quem for. Esse nome pode ter um nome alternativo, pode ter 10%, pode ter 15%, pode ter 18%, pode ter 20%, mas não será suficiente, na minha opinião, para fazer frente a essas duas forças que a gente tem no campo eleitoral. Acredito eu, ainda nutre muito no campo desses partidos de oposição uma expectativa muito forte em termos do Tarcísio. Vai dizer que o PSD vai ser o nome, vai ser o Kassab, né, que é o presidente do PSD, ele está ali, ele ganha nas duas frentes. Se o Tarcísio for candidato, ele vai tentar emplacar o candidato a governador de São Paulo. Se o Tarcísio não for candidato, ele lança o Ratinho Júnior para ter um candidato competitivo também nas eleições. Mas se o Ratinho Júnior não tiver o apoio explícito do Bolsonaro, ele de novo ele vai ser uma força, ou ele vai ser um nome, como por exemplo foi o do Geraldo Alckmin, ou ele foi o da Simone. Né? Ele precisa do apoio. Quem tiver a indicação do Bolsonaro vai ter uma eleição forte. Por isso que eles pressionam o Bolsonaro de assim também, não querem que Eduardo Bolsonaro seja candidato. Aí vamos falar dele. O que Ratinho Júnior está fazendo para buscar o apoio de Bolsonaro? Nada. A preocupação dele é essa daqui, ó. Mercado financeiro se diz arrependido de apoiar Lula e aposta em Ratinho Júnior para 2026. O Ratinho que começou a rodar tem tempo aí em busca, né, de agradar Faria Lima.